Fundo onde está o José Paes. Boa noite, Zé. Eu tô curiosa para saber os bastidores da permanência do Rames Rodrigues no tricolor. O que você apurou pra gente? Beijo grande, Mi. Beijo grande para você. Abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, eu trouxe ontem a notícia aqui. Rames Rodrigues vai continuar no São Paulo. A novela parece que chegou ao fim de um jeito inusitado, né? Inclusive, o Rames Rodrigues postou lá nas redes sociais, temos aí para mostrar para vocês, ele botou uma foto com a legenda: algo bom está por vir. Vamos esperar então se vai vir algo bom mesmo. O fato é que ele vai continuar. Então vamos falar aí dos bastidores primeiro por parte do São Paulo. Por parte do tricolor foi bom. Essa permanência foi boa, essa permanência do Rames Rodrigues, porque o São Paulo deve valores ao jogador aí em cerca de 10 milhões de reais, 2 milhões de euros. Quando da contratação do Rames Rodrigues, valores referentes aí a luvas, enfim, coisas que foram prometidas e ainda não foram acertadas junto ao jogador e ao seu staff. E também o São Paulo está muito contente que o Rames vai ficar, porque o Rames é um jogador que vem se mostrando muito comprometido. Mesmo nesses dias aí em que ele ficou afastado, não treinando taticamente com o restante do grupo, o Rames chegava aqui no horário, continuava treinando, fazendo a parte física, fazendo o que ele tinha que fazer. Então, muito comprometido. O São Paulo está feliz que ele vai ficar, porque é um jogador que está fechado. Agora está fechado de fato com esse elenco do São Paulo. E por que eu digo isso? Porque partiu do próprio Rames o desejo de ficar aqui no São Paulo. Ele conversou com o Rafinha, que é muito amigo do jogador colombiano, conversou com o Lucas, com os principais líderes desse elenco, para pedir desculpas por não ter ido lá para Belo Horizonte para a Supercopa do Brasil, onde nós estivemos acompanhando aí o título inédito do São Paulo para cima do Palmeiras. Então partiu do Rames essa decisão de não querer sair. E por que ele também não quer sair? Porque não surgiu nenhuma grande proposta, Michele. Não surgiu nenhuma grande oferta para que ele deixasse o São Paulo nesse momento. Então, analisando o mercado, junto com o seu staff, o Rames Rodrigues decide, então, ficar no São Paulo. E aí, dentro dessa conversa com os líderes, o Lucas postou isso aí que vocês vão ver agora, ó. Uma foto com o Rames Rodrigues com a legenda: se queda. O que significa isso? Que ele vai ficar, ele fica. Rames Rodrigues fica no São Paulo. Então eu vou devolver aí para vocês poderem comentar toda essa situação, mas de fato os bastidores aqui do São Paulo muito agitados em relação a essa permanência do Rames Rodrigues. Hoje eu conversei com pessoas que trabalham aqui no CCT da Barra Funda, que me disseram que o Rames vem treinando muito bem. Hoje, inclusive, treinou muito bem, a atividade aconteceu aqui no período da manhã no CCT da Barra Funda, ele treinou muito bem, mas o que me passam é, se ele correr, ele tem chance de jogar. Agora, se não correr, vai ficar difícil. O técnico Thiago Carpini é um cara que conta muito com o Rames, mas o São Paulo se encaixou de um jeito que é difícil você fazer com que mude todo um sistema para encaixar só um jogador. Então o Rames agora, me parece que por não ter tido nenhuma proposta para sair, viu que o mercado não está assim tão de olho nele, então ele resolve ficar e vai se adequar, ao que me parece, aos pouquinhos aqui nesse elenco do São Paulo, e pode ser uma peça importante para a sequência da temporada. Devolvo para vocês aí, daqui a pouquinho eu retorno para falar dos retornos que podemos ter nesse time do São Paulo para a partida contra o Guarani no próximo domingo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Vai daí, Michele. Pera aí, ô Zé, fica aí que o Thiago Salazar tem uma pergunta para você. Será que o Rames Rodrigues baixou a bolinha então dele agora? Fala, Salazar. Teve que baixar, né? Zé, um abraço para você. Uma perguntinha que você começou falando que o São Paulo deve aí cerca de 10 milhões de reais para o Rames. Zé, isso não tem nada a ver com o salário, porque assim, ele já está 7 meses no São Paulo recebendo um salário que é muito alto, e além desse salário que ele está embolsando, o São Paulo ainda está devendo mais 10 milhões. É isso? Porque se for isso, numa conta rápida aqui de cabeça, em 7 meses nós estamos falando de quase 20 milhões de reais para o cara não fazer nada. É isso, Zé? O São Paulo ainda tem que acertar a situação de janeiro agora com o Rames, mas é exatamente isso, são 2 milhões de euros quando dá contratação. Inclusive, o São Paulo, quando foi rescindir com o Rames, conversou com ele e disse o seguinte: olha só, a gente aceita, então você quer sair, tudo beleza, mas daqui pra frente a gente não vai te pagar mais nada até o final do contrato. O Rames primeiro ficou reticente, aí o tricolor forçou a barra, falou: é isso, não vamos te pagar nada até o meio de 2025, porque você não vai continuar aqui. A gente quebra amigavelmente esse contrato, o que a gente te deve a gente negocia, e o que tem pra frente a gente não te paga. O Rames, ele quando decidiu rescindir, ele falou: então tá bom, mas eu vou bater o pé e quero o que vocês me devem. E aí o São Paulo, equacionando ali, viu que tava difícil também esse pagamento, fazer todo esse acerto, então juntou a fome com a vontade de comer, e o jogador continua aqui no São Paulo, pessoal.
inacreditável. Inacreditável olha, o valor, a gente né? sempre falou assim, como você fala, que a gente fala muito do Corinthians. Pois fez, mas a gente bateu pergunta. tanto na tecla do Pato, né? Do Luan. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla do Rames Rodrigues, porque é uma contratação inacreditável. E não é que era assim, é uma contratação você sabia absurda. Que ia dar certo, porque ele já era uma aposta. Lembra que você falava? Ele já vinha mal há muitos anos. Ele não faz mais de... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que ele não faz mais de 25 jogos desde 2021. Isso. Ou seja, ele já vinha mal. Já era pra mim. Lembra quando falou, vai trazer o Rames? Eu falei, olha, ele é um cara que há muito tempo não joga bola e tudo mais. Senhores, assim, ó, com todo o respeito à diretoria do São Paulo, o Casares, de quem eu gosto e tem acertado muito, mas nessa foi muito mal. Acredito que se emocionou, trouxe o Lucas, viu a possibilidade de trazer o Rames, deveria ter pensado melhor, o cara já não vinha bem, comprometeu muito dinheiro. É muito dinheiro para um jogador que mal entra em campo. Para mim, é dinheiro que está saindo pelo ralo ali, ó, jogando no lixo. Tá rasgando dinheiro. Tá rasgando dinheiro com o Rames Rodrigues. E assim, a impressão que a gente fica é o quê? Não recebeu nenhuma proposta. Não tem muito dinheiro para receber do São Paulo, mas vou ficar aqui recebendo. O que você acha, Paulo? Bom, na realidade, o Rames Rodrigues, eu sempre falei que é um jogador que tem um baita de um potencial, mas enquanto ele não se conscientizar que ele precisa jogar, ele não vai jogar. Ele precisa correr, né? O Zé correr, não tem. Então, se nós observarmos o histórico do Rames, o Rames, ele passa por Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique, aí começa a cair. Everton, aí Ryan, aí Olympiacos, até chegar no Brasil. Aí chega no Brasil, na América Latina, não dá resultado, que time que vai começar? Se ele não joga no São Paulo, você acha que ele vai jogar? Os dirigentes já observam. Pô, não tá jogando no São Paulo. Já não jogava? Pô, vai jogar aqui? Não vai. Então, é aquele negócio, o jogador... todo mundo gosta dele, eu vi inúmeras... Dizem que é uma excelente pessoa. Inúmeras falas do Rafinha, de outros atletas, mas ele precisa se conscientizar. Ele precisa entender que ele precisa começar de novo. Não dá mais para ficar nesse negócio de achar do passado, não. Fez uma bela de uma Copa do Mundo. Acabou, irmão. Você tem que jogar no São Paulo. Você tem que jogar e mostrar para todo mundo. Olha... E outra, entender que o time não vai ser montado para ele. O São Paulo hoje tem uma estrutura. A informação que eu ouvi de alguns jornalistas é justamente essa. O Rames achou que o time ia ser montado para ele. E não é, meu amigo. Ou ele entra na engrenagem e corre para merecer um lugar, ou então não vai jogar. Aliás, Começar de Novo. Belo nome pra novela, né? Começar de Novo. Michele, hoje vocês não têm noção, gente. Michele hoje veio inspirada pra cá. Olha, o mestre Alberto Helena Júnior também deu a opinião dele sobre o Rames Rodrigues. A gente vai assistir agora no Olhar de Mestre. Oi, minha divina dama. Olha aqui, o São Paulo recebeu 2 presentes para poder se reabilitar nesse Campeonato Paulista. Uma semana inteira para poder treinar, meio período coletivo, meio período troca de passe, se o treinador tiver juízo, né? O segundo presente, a volta do Ramison Rodrigues, que resolveu ficar no São Paulo, que permitirá ao técnico, ou permitiria, se ele tivesse juízo, botar um jogador de armação no meio de campo, coisa que o São Paulo não tem. Um jogador inteligente, de passe penetrante, surpreendente, enfim. O Ramison, se não tiver condição física para o jogo inteiro, bota o Michel Araújo, que é mais inteligente do que o Galopo, e aí o São Paulo já tem um time mais organizado, mais capaz de poder tocar a bola, enganar o adversário e começar a reabilitação dentro do campeonato. Futebol é mais simples do que parece, viu, minha gente? Um beijo, linda. Beijo, mestre, pro senhor. Olha, além da presença do Rames Rodrigues, teve mais coisa no treino de hoje e o José Paes vai atualizar pra gente agora. Tá contigo, Zé? Pois é, Michele. Pois é, hoje a boa notícia é que o Igor Vinícius, né, lateral direito do São Paulo, que estava com um probleminha aí, um edema na coxa direita, ele treinou normalmente com os demais companheiros aqui no CCT da Barra Funda e pode ser uma novidade nesse jogo lá de Campinas contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa na sequência do Campeonato Paulista. O Lucas ficou fazendo um trabalho à parte, não treinou no campo com os demais companheiros, mas o Wellington Rato, sim, esse também treinou junto com o Igor Vinícius, com todo mundo aqui, treinou com bola, ele que está se recuperando de um problema na coxa esquerda.
e pode pintar assim como uma opção no banco de reservas ou até mesmo como titular nesse jogo que é importante para o São Paulo contra o Guarani, porque o tricolor agora está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista para as quartas de final, depois da vitória do São Bernardo na última segunda-feira para cima do Santo André. Então o São Paulo precisa correr atrás, é bem verdade, tem um jogo a menos, então a situação não é tão periclitante, como diria minha mãe, assim, no Campeonato Paulista. Só mais uma aí sobre o Rames. R$1.300.000 por mês ganha o Rames Rodrigues e o time não vai se adaptar a ele, não vai, isso aí já é ponto pacífico. Inclusive o Rames, ele tinha esse entendimento que ele podia ajudar muito esse time do São Paulo, como ele faz lá na seleção da Colômbia, mas lá na seleção da Colômbia ele é o grande jogador, é o camisa 10, é o capitão, o time é inteirinho armado para o Rames Rodrigues jogar, e isso não vai acontecer aqui no São Paulo, um time que já está bem estruturado, tem problemas de criação, como eu disse aí na reportagem que a gente mostrou ainda há pouco no Gazeta Esportiva, então o Rames pode ajudar a resolver esses problemas de criação que o técnico Thiago Carpini já detectou na equipe. Agora, ele se encaixando a engrenagem e não o contrário. Devolvo para você, Michele. Pelas imagens aí, ele não está fora de forma. O problema dele é querer mesmo, Michele. Eu acho que a questão da... A última vez que o Rames fez mais de 30 jogos numa temporada foi pelo Bayern de Munique, temporada 2017-2018. Foi a primeira, nem a temporada dele. Nem a temporada. Depois disso, nunca mais ele fez mais do que 30 jogos numa temporada. Sabe que eu acho que o Rames não sabia antes de vir para cá o tamanho do São Paulo. Achou que nem o Zé falou, ele achou que vai ser igual a seleção. Vou chegar lá, os caras vão me receber no aeroporto e o time vai ser montado para mim. De repente ele viu, opa, não é assim não, se não correr não vai jogar, meu amigo. Essa questão de vaidade do atleta, muitas vezes ela supera a realidade do momento. Então essa vaidade que ele tem, das pessoas, dele achar que tem que jogar para ele, acabou. Eu lembro que em 90 nós jogamos pro Bugalu, pro Neto. Sim. Mas resolvia. Lógico. Pegava na bola, batia forte com ele lá. A seleção não jogou pro Romário? Entendeu? Mas ele também fazia gol. Romário e Bebeto. Bebeto e Romário. Então a gente marcava bonitinho lá, uma hora ou outra, os dois lá da frente vão fazer gol. Lógico. Agora, se você fazer um esquema desse, você acha que o Rames vai resolver a partida sozinho? Não. É esse jogador? Não é esse jogador. Não é. Tipo Ronaldo e Rivaldo? Já foi um dia. Eu sempre falo isso pro Miller aqui. Não, fulano é craque. Eu sempre falo assim, é ou foi? Porque tem isso. No caso dele o Rames não é mais esse craque para fazer isso que o Paulo está falando. Por isso que para mim, com todo respeito, tragédia anunciada, falei antes, não estou sendo engenheiro de obra pronta, não entendo o São Paulo ter assumido, porque além disso aí que o Zé falou, salário aí na casa de 1.300.000 por mês, tem a bonificação. Se o Rames fizer 20 jogos numa temporada, tem que pagar uma bonificação, que é a informação que eu tenho, de 500 mil euros. Então o próprio São Paulo não tem muito interesse que ele bata ali os 20 jogos. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Terrível. O Coronado vai ser 2 milhões. Bem mais barato que isso. O Coronado não é 2 milhões por mês? 2 milhões por mês. Mas é a custo zero. Não são 2 milhões de salário. É a custo zero. Se você somar, por exemplo, ali o Zé falou que tem 2 milhões de luvas, mais o salário, mais a bonificação. O Coronado não, é 2 milhões por mês. Mas já é tio, todo o valor diluído. diluído. Tio já? Não tem 30 e tantos anos? 31. 31, então não é tão tio ainda. Minha idade. Jogador, é uma contratação que o Corinthians precisava. Não dá para comparar com tudo isso que nós estamos vendo do Rames. Não dá. Não dá para comparar. Se você somar daqui a um tempo o que o Corinthians vai pagar para o Coronado, o São Paulo já pagou agora aí em 7 meses para o Rames. E o cara não entra em campo. Eu sei lá como é que esses clubes tendo tanta dívida, gastam ainda tanto dinheiro. Aí você tem aquilo, né? E agora? Usa esse dinheiro para pagar dívida ou para contratar jogador? Sei lá, deve ter muita entrada, porque a gente quando tem dívida, eu não sei, eu não fico como fazendo mais compra. Muitos não e tem uma coisa que o pessoal precisa entender. Eu escutei isso de 2 economistas. Não dá mais para os clubes fazerem o que o Flamengo fez. Olha, vou pagar as dívidas, vou ficar com um time ruim aqui, vou pagar as dívidas, depois eu recupero. Hoje não é mais assim. Porque hoje prova disso. As premiações dos campeonatos são fundamentais para os clubes, como não era antigamente. Tá. Então hoje, vou pagar minhas dívidas, fico com um time ruim, o time fica lá em 15º no Brasileirão, ele está lascado. Porque ele precisa estar em cima para receber a premiação alta. Então, para conseguir dinheiro, precisa investir no time. Para trazer patrocínio, não tem jeito. Bom,